Olá, amados pastores, missioneiros e missioneiras, la paz do Senhor Jesus Cristo para cada um de vocês. Eu vou falar um chiquito em portunhol, uma reflexão bíblica sobre o princípio do ministério de Jesus Cristo. E me gostaria de compartilhar sobre as dificuldades que Jesus enfrentou em sua caminhada, em seu início de ministério, quando ele começou sua atividade ministerial. O texto bíblico é em São Mateus capítulo 4, versículo 12 ao 17, que habla assim: quando Jesus ouviu que João estava preso, volviu a Galiléia e, derrando a Nazaré, vino e habitou em Capernaum, cidade marítima, em la região de Zabulon e de Neftali, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, quando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftali, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas viu grande luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amados, neste texto bíblico, temos aqui a primeira dificuldade que Jesus enfrentou. Foi no versículo 12, quando Jesus ouviu que João estava preso. João Bautista foi rechaçado pelos judeus, estava preso. Então, quando Jesus escutou esta situação, então ele foi para Galiléia. Se estavam rechaçando João Bautista, da mesma forma estava rechaçando também Jesus, porque João predicava sobre Jesus. Então, se rechaçar o precursor, também estava rechaçando Jesus. Jesus também, quando voltou para Galiléia, foi para sua cidade, para Nazaré. Em Lucas capítulo 4, versículo 16 ao 30, nos habla sobre o rechaço de Jesus também em Nazaré. Em segundo lugar, Jesus foi rechaçado também em sua própria cidade. As pessoas não creram em seu ministério, pero Jesus não desistiu. Em La Galiléia, ele foi para outra cidade. Foi para a cidade chamada Capernaum, conforme está no versículo 13, vino e habitou em Capernaum. Capernaum foi o centro de atividades de Jesus. Ele deu continuidade ao seu ministério e muitas vezes também passamos por dificuldades, não entendemos porque Deus cambia nossa vida, porque Deus cambiou de cidade. Há algum tempo estávamos em uma cidade, hoje estamos em outra cidade. Pero, hermanos, o câmbio de cidade foi cumprimento de profecia. Estava cumprindo uma profecia em Isaías 9, de 1 a 2, que aquela terra, a terra de Zabulon e terra de Neftali, ele recebeu uma luz. Aquele povo que estava em tinieblas recebeu Jesus Cristo. Então, hermanos, isto nos ensina que Jesus, que Deus está em controle de nossa vida, em controle de nossa história. Não devemos desistir jamais, mesmo quando Deus cambia nossas vidas, quando Deus cambia de cidade, quando Deus cambia de região, quando Deus está cambiando todas as coisas, Deus está em controle. Pero, hermanos, aprendemos que neste lugar Jesus ha hecho muitas coisas tremendas. Sanou enfermidades, predicou ao povo e também recrutou discípulos para estar junto com ele em seu ministério, para estar discipulando, ensinando. Mas há uma coisa especial, hermanos, diante das dificuldades, nunca devemos negociar, nunca devemos de cambiar de palavra. Jesus, quando estava em Jordão, quando estava em Nazaré,
Su predicación fue: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, no versículo 17, en Capernaum, essa foi sua predicação. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O que nós outros aprendemos, hermanos, que mesmo que o início de nosso ministério, quando empezamos nossas atividades ministeriais, mesmo que estamos em Rodã, mesmo que estejamos em Nazaré, mesmo que fuimos para Capernaum, nunca devemos cambiar de mensagem. A nossa mensagem sempre vai ser a única mensagem: arrepentíos, porque o reino de los cielos se ha acercado. Jesus não cambiou de mensagem porque em Rodã ou porque em Nazaré não, talvez as pessoas não lhe receberam com bom gosto. Pero, hermanos, Jesus não deixou de predicar a mesma mensagem. Jesus predicou o evangelho do reino. Portanto, pastores, missionários e missioneiras, não desista. Jesus está contigo. Deus te bendiga em nome de Jesus Cristo. Mesmo que as dificuldades estejam grandes, mas Jesus está no controle de toda a situação. Deus bendiga e tenha um dia hermoso em la presença de Deus. Muitas graças, amados pastores, hermanos, missioneiros e missioneiras.